Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Também estou morrendo de saudade de entrar na sala de aula, bater na porta, falar um bom dia pra vocês, de ter vocês me atormentando, me perturbando e eu a vocês, tá bom? Logo logo a gente volta à nossa rotina, tem nossas aulas de história normal, tudo mais, é só um período que vai passar, fica tranquilo, tá bom? Então hoje eu estou só gravando, tá? Essa aula eu queria fazer uma aula online, mas achei melhor gravar essa primeira aula para na semana que vem, que já é o começo do segundo bimestre, a gente começar com uma aula ao vivo, uma aula online, num horário que a gente vai estipular que fique melhor para todo mundo, tá? Então esse eu estou gravando só para a gente testar, mas eu garanto que na semana que vem a aula vai ser um pouco melhor, tá? Então hoje nós vamos corrigir o simulado, alguns alunos não foram tão bem, né? Outros já foram bem melhor. Galera, semana de fechamento de notas, tá? Até quarta-feira a gente tem que fechar todas as notas. Olhem, vejam se estão devendo alguma coisa, não só a história, nas outras matérias, tá? Não percam o foco de vocês, prestem atenção, tá? Porque vocês são bons. A gente está se adaptando e tudo mais, e vai passar, e essa é a hora de vocês mostrarem que vocês são bons de verdade, tá bom? Então, conto com vocês, com a organização, com o foco de vocês, e vamos lá. Vamos corrigir o nosso simulado e ver como que ficou. Aqui eu já deixei o simulado de vocês, já mais ou menos pronto para ser corrigido, tá? Essa é a tela de vocês que eu uso, tá? Para corrigir o trabalho de vocês. Então vocês estão vendo que tá aqui, tá? Quando eu acesso aqui atividades, eu já vou aqui, ó, tá? Já venho aqui no simulado e eu já vejo quantos alunos fizeram, como que foi, tudo mais, tá? Olha só isso aqui que interessante, pra vocês saberem como que é a dinâmica do professor de vocês. E não só o meu, de todos, tá? A gente consegue ver aqui as respostas de vocês, todos os alunos, quem fez, os e-mails, tudo mais, as respostas que mais acertaram, as que mais erraram, tá? Os e-mails gravados. Eu tenho a nota individual, o acerto de cada um. Eu olho o que cada um fez, cada um não fez. Aqui em cima já sai a notinha pronta de vocês aqui assim, ó. Tá? Então, galera, ó, acertou 5 de 7, tá? Quem? A Raquel. Aí, todo marcado e tudo mais, tá? Então, não deixem de fazer as atividades de vocês, tá? Para vocês não ficarem, assim, prejudicados. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, a nossa atividade, a nossa correção, tá? Tá aqui no meu e-mail, tá? Vicente Garcia, quando vocês fazem o e-mail de vocês. E vamos lá, então. Primeira questão, o período imperialista, tá, da quietude estagnante da Europa e dos acontecimentos da África são processos que contribuíram para a Primeira Grande Guerra, tá? Na medida em que difundiu teorias socialistas? Não, né, galera? Não foi. Acirrou as disputas territoriais? Ó, disputa territorial lembra o quê? Lembra imperialismo, tá? Superou a crise econômica? Não, porque a Primeira Guerra Mundial provocou a crise econômica, né? Multiplicou os conflitos religiosos? Não é religioso, é conflito econômico, tá? Realmente de conquistar novas... conteve os sentimentos? Não, conteve não, ele extravasou, aumentou, tá? Então, a resposta certa aqui, acirrou disputas territoriais, tá? Quem marcou isso aqui, acertou, tá? Vamos para a próxima. Sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra. É incorreto. Lembra quando eu falo? Leiam com atenção, analisem tudo mais, sem pressa. É incorreto. Alguns colocaram a pergunta correta, tá? Foi influenciado pela intenção germânica. Germânica, Alemanha, de atrair o México. Quem foi o México na Primeira Guerra Mundial, galera? Nunca falamos do México na Primeira Guerra Mundial, tá? Os Estados Unidos financiaram os tabeli que enviaram soldados ao fronte? Sim, entrou em 1917. Uma possível derrota da França e da Inglaterra colocaria em risco os investimentos americanos? Sim, porque ele emprestou dinheiro, armamento, material, né? Então, se o cara perdesse a guerra, os Estados Unidos iam ter um grande prejuízo. Contrariando o Congresso, o presidente declarou guerra às forças eixos? Sim, porque o pessoal o Congresso era contra, né? A adesão dos Estados Unidos ajudou as forças da Entente? Sim, lembrando que eram duas alianças da Primeira Guerra Mundial, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, quando eu falo incorreto, qual que é incorreto? Foi influenciado pela intenção germânica de atrair o México, tá? Não tem outra. Uma das fases da Grande Guerra foi chamada de Guerra de Posição. Guerra de Posição lembra o quê?
Trincheiras, trincheiras, meus queridos. Então, utilizar tanques e drones. Galera, drone nem existia naquela época, né? O tanque foi inventado, mas o drone não. Então, errado. Utilizar mísseis teleguiados de longo alcance? Para, né? Não dá. Utilizar bombas de efeito moral e gás mostarda? Efeito moral não existia. Mostarda foi utilizado junto com o cloro. Cavar trincheiras e nela guardar posições conquistadas? Guerra de posição, trincheiras. Não tem como errar. Utilizar apenas granadas e morteiros? Não, né? Não dá. Então foi guerra de posição, cavar trincheiras. Correto. Tá? Tradicionalmente, considera-se a entrada dos Estados Unidos e a saída dos russos da Primeira Guerra como evento da segunda fase. A primeira fase foi a fase de movimento, né? Em que os alemães avançaram e conquistaram praticamente toda a Europa, não sei o quê. Depois aí veio as trincheiras, né? E aí os Estados Unidos acabou entrando lá no final da segunda fase, tá? E aí começa a terceira fase. Lembrando, os Estados Unidos entrou quando? Olha só, entrada dos Estados Unidos e saída dos russos. Que ano que foi? Quem prestou atenção na aula? 1917. Então, isso foi o evento da segunda fase. A terceira fase só pode ser no último ano de guerra, 1918. Não é isso? Concorda comigo? Tá? Então, se foi em 18, no final da guerra, a invasão do território americano pelos alemães? Não, porque não houve conflito nos Estados Unidos, ele nunca teve lá. Então, completamente errado, horrível. A vitória alemã sobre os ingleses? Não, os alemães não conseguiram cruzar o Canal da Mancha, tá? Então, impossível. A morte de Adolf Hitler, galera, Adolf Hitler foi na Segunda Guerra Mundial. Teve um aluno que respondeu isso daqui, tá? Depois eu torço o pescoço dele. O bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, Segunda Guerra Mundial também. Então, ó, absurdo, absurdo. Invasão do território alemão, não. A vitória alemã, não. Sabemos que não. Qual que sobrou? Meu. Então, se você olhar, ler todas, não tem. Entendeu? Tranquilo? Certo. Então, aqui acabou a Primeira Guerra Mundial. Vamos para a República Oligárquica, o coronelismo, a primeira fase da República Velha, tá? Antes da gente entrar na próxima aí. Vamos lá, República Oligárquica foi organizada pelo sistema político conhecido como anarquismo? Não, né? Anarquismo é uma ausência total de governo, tudo mais, né? A gente nunca ouviu falar disso daí, eu nunca expliquei isso para vocês, tá? Fascismo, nazi-fascismo surgiu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, tá? Depois da Primeira, e aqui nós falamos de República Oligárquica, ou seja, no Brasil, nada. Peronismo é na Argentina, tá? Não é fascismo, não é anarquismo. Peronismo é argentino, tá? Tem até hoje um resquício de Juan Perón, que já morreu, tá? Absolutismo, estudamos isso aonde? Aonde estudamos isso aí? No feudalismo, né? Na formação dos reinos lá da Europa, lá da Inglaterra, o rei tem o poder de tudo, então esquece. Resposta certa, coronelismo, coronel que mandava, né? Então, República Oligárquica tem tudo a ver com... E olha só, se você coloca aqui, isso aqui vai responder depois uma outra pergunta. Vamos lá. Os 5 primeiros anos foi considerado como República da Espada. Lembra que a gente falou os primeiros anos lá? Os 2 marechais lá que dominaram lá após a proclamação da República, de 89 até 94. Qual foi? Quem proclamou República? Não é independência, é República. O Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era um marechal de ferro. Lembra que eu falei pra vocês que ele era um chato pra caramba, era crique, autoritário, não aguentou a pressão. Ele renunciou e no seu lugar ficou Floriano Peixoto, tá? Então os 2 primeiros aqui, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Aqui Gaspar Dutra foi do regime militar aqui, né, da ditadura militar. Rodrigues Alves foi um presidente civil, Campos Salles foi outro presidente civil, tá? Bolsonaro e o general Heleno, né, são atuais de hoje em dia, então esquece, tá? Então a resposta certa, Marechal Deodoro Fonseca e, olha só, República da Espada. Aqui eu coloquei Dutra. Quem lembra do Dutra sabe que não foi. E, Rodrigues Alves, Floriano Peixoto, né? Não dá, aqui, ó. Não tem nenhum general, marechal, nada, então já sabe que esses 2 aqui não são generais, tá? Não são militares, tá bom? Pra vocês saberem. Ao assumir a presidência, Campos Salles implantou 4 políticas que vigorou por muito tempo na chamada República Velha, que são quais? Política dos governadores, dos militares? Não, né? Pelo contrário, ó, assumiu a presidência Campos Salles, ó, primeira fase tá aqui, ó. República da Espada, 5 anos.
Daqui já não tem nada a ver mais com militar, tá? É tudo civil. Então, dos militares? Não. Política café com leite? Sim. Governadores. Dos militares de novo? Não. Política café com leite, coronelismo, governadores, comissão verificadora? Opa, pode ser. Voto de cabresto, governadores militares? Não. Políticos do café com leite, governadores, dos prefeitos e dos coronéis? E aqui? Café com leite, os governadores, dos prefeitos e dos coronéis? Lembra que eu falei, que eu expliquei que se o cara fosse eleito, mesmo que ele fosse da oposição e conseguisse ser eleito, apesar de todo o sistema lá, o pessoal vinha ainda, tinha que validar os votos que esse candidato tinha recebido. Então, galera, o que acontece é isso, tá? Então, a resposta certa é política café com leite, que é Minas e São Paulo. O coronelismo, tá? Onde o coronel, onde o dono de grande proprietário de terras controla todos os eleitores por causa do voto aberto na região que mora, né? Os governadores, né, que apoiam, que recebem apoio dos coronéis e apoia lá o candidato a presidente, desde que ele não interfira no seu estado, e a comissão verificadora, que ratifica toda aquele sistema corrupto, tá? E imoral para que os coronéis, para que a oligarquia permaneça no poder, tá? Então, política certa, esse daí. Tudo bem? Então, aí depois que você terminou, clica em enviar, eu recebo, vejo a pontuação e acertei 7 de 7, tá? Então não tô tão ruim em história assim não. Tudo bem? Meus amores, é isso aí, tá bom? Espero que vocês se adaptem bem a essa fase nossa aí. Logo, logo nós estamos juntos. E lembrando, tudo na vida é história!